Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que todos possam estar bem nesse momento difícil, né? Nesse momento de dificuldade por o qual a gente está passando no Brasil e no mundo, né? Um momento onde as pessoas estão tendo que ficar em casa, onde nossas crianças estão tendo que ficar em casa sem ter contato com outra criança, para que elas possam estar desenvolvendo toda as suas habilidades, não é verdade? Então, pensando nisso, eu resolvi preparar um videozinho aqui para vocês, para a gente bater um papozinho sobre a revolução na educação. Eu prometo que vai ser um vídeo rápido, para que não ocupe muito tempo de vocês, mas eu espero que ele seja bem marcante, para que ele possa estar ajudando vocês nesse processo de educação dos filhos de vocês e de evolução também, né? Então, assim, gente, como que eu vou... primeiro, bote em sua cabeça. Como que eu vou fazer meu filho me respeitar? Você respeitando ele. Como eu vou mudar? Como eu vou fazer meu filho mudar? Você se mudando. Gente, hoje em dia é muito difícil, você não pode, que a gente se peca muito querendo transferir para os filhos da gente a mesma educação que os pais da gente deram pra gente. E a gente não pode viver baseado no passado, porque os tempos são outros. Se você ficar querendo, que eu já ouvi vários pais desde hoje em dia está muito complicado, eu vejo que no meu tempo eu só precisava olhar, que meu pai só precisava olhar para mim, que eu já entendi o que, é que ele queria. Gente, são outros tempos. Você não vai conseguir basear a educação do seu filho hoje em uma educação há décadas atrás. Não vai. E se você continuar agindo dessa forma, você vai viver frustrado. Você vai ser um adulto frustrado e você vai falhar na educação dos seus filhos. Bote na cabeça: criança pequena, problema pequeno; criança grande, problema gigante. Enquanto a criança é pequena, que ela está ali dentro da sua casa, você consegue contornar e resolver a situação. Mas quando ela for adolescente, como é que vai ser? E outra coisa que eu digo mais assim para vocês, esse vínculo, gente, de criança, esse vínculo de amizade, de afeto entre pai e filho, entre mãe e filha, ele é feito agora na infância. Porque se você não deixar, não desenvolver esse lado afetivo com seu filho agora, dificilmente você vai conseguir com que na adolescência ele lhe respeite, ele lhe obedeça. Por quê? Porque você, quando ele era pequeno, você não criou essa ponte com ele. Então, assim, fica muito difícil vocês conseguir o respeito de um filho adolescente se vocês não botaram essa sementinha na infância, não construíram essa ponte na infância, tá bom? Então, não vamos mais usar essa frase, vamos esquecer o passado, porque o passado já passou. Antigamente, as gerações eram contadas de décadas em décadas, a cada de 10 em 10 anos. Hoje em dia, gente, a criança que nasceu em 2010, ela é totalmente diferente da que nasceu em 2015. Se você der um celular para uma criança hoje de 4, 5 anos, ela desbrava o celular em questão de minutos. E se você der pra gente, um adulto, você fica com medo de mexer, né? Eita, deixa eu ler bem aqui o manual, porque eu não entendo, eu tenho medo de quebrar. Por quê? Porque nossa educação foi baseada no medo. E as crianças de hoje não, elas desbravam. Então, se você, volta a dizer, for querer manter o modelo antigo, o modelo de 10, 20, 30 anos atrás educando seu filho, você vai se frustrar. E você vai fracassar como pai, tá bom? Então, assim, eu preparei esse diálogozinho, essa conversazinha rapidinho aqui com vocês, tá bom? Para que a gente possa estar proporcionando um ambiente familiar, uma educação saudável para pai e filho. E mãe e filha também, né? Gente, os filhos, eles são reflexo de vocês. Se você, dentro da sua casa, você grita, ele vai aprender gritando. Se você na sua casa bate nele, ele vai achar que resolve os conflitos dele batendo. Então, assim, se você não respeita ele, se você não tem empatia por o seu filho, ele também não vai ter por ninguém, né? Então, assim, tomemos muito cuidado com você, com o seu modelo, porque o filho é reflexo do pai, das atitudes. Ainda tem aquele pai, gente, aquela mãe que vive se fazendo de vítima. Ah, meu Deus, que eu tô cansado, passei o dia trabalhando, limpando casa, fazendo comida, e eu ainda tenho que... E você não reconhece, meu filho, isso que eu faço por você? Da mesma forma, o pai também faz isso. Só que você, qual é o modelo que você está passando para seu filho? Um modelo de vítima. Um modelo de se pôr de vítima, de você estar querendo a piedade do seu filho. Você está querendo que seu filho tenha pena de você. Então, assim, qual é o modelo que você quer passar para seu filho? De vítima, de estressado, daquela pessoa que grita, daquela pessoa medrosa. Então, muito cuidado. Se você não mudar e continuar agindo baseado no passado, você vai fracassar como pai. Não esqueçam disso. Eu preparei 5 ou foi 6 regrazinhas aqui para que vocês possam estar tentando seguir, né? A primeira coisa é decidir que vai mudar. A partir de agora, a partir desse vídeo, você vai me dizer: eu vou mudar, eu vi que eu tô errado.
Ao invés de você, a partir de agora, ao invés de você enxergar as birras do seu filho como uma malcriação, dizendo que ele é mal criado, você passe a enxergar as birras dele como um pedido de socorro. Ali ele está querendo sua atenção, ali ele está querendo que você olhe para ele. Por isso a birra, por isso o grito. E ainda tem, gente, aquele pai que nem liga. Ah, deixa aí, não chora sangue. Deixa chorar, não chora sangue. Meu tempo, meu pai nem olhava, ficava chorando. Gente, por favor, outra coisa que eu quero pedir, acabou no meu tempo. Não é mais no seu tempo, o tempo agora é outro. É décadas, é 20, 30, 40 anos atrás, tá bom? Depois que você decidir que vai mudar, você vai pensar, você vai botar na sua cabeça o que é que eu preciso mudar. Tá bom, o que é que eu preciso mudar agora em relação à criação dos meus filhos para que eles possam se tornar adultos felizes e bem resolvidos? O que é que eu preciso mudar? Primeira coisa, entender que uma criança não é adulto. A gente vive querendo que os filhos da gente entendam o que a gente acha que é normal pra gente. Por exemplo, não pegue esse copo de vidro não, senão você não pega esse copo de vidro, senão você vai quebrar. Então, assim, gente, vamos bem aqui um exemplo. Se eu trago você para conhecer minha casa, por exemplo, aí se eu mostro aqui todos os cômodos, aqui é um quarto, aqui é um banheiro, aqui é uma cozinha, aí você tem uma porta trancada e eu digo, essa porta aqui eu não vou abrir não, porque ninguém pode entrar nela. Ali automaticamente já despertou a curiosidade em você. Então, quando você vira para seu filho dizendo para ele que não é para ele pegar num copo de vidro, dentro dele tá dizendo, por que será que meu pai não quer que pegue? Nós vamos já ensinar, vamos já falar sobre esse copo de vidro mais na frente, tá bom? Então, a primeira coisa é entender que a criança não é um adulto, parar de querer que ele haja como adulto. Às vezes você tá limpando a casa, mãe, aí vem a criança com os pés molhados, e você tá que grita, ei, você não tá vendo que eu tô limpando a casa? Calma, a criança, ela não é um adulto, ela não tem que agir como um adulto, então pare de cobrar isso dela, né? Aí você se estressa, você bate nela por conta desse pé molhado, por conta desse copo de vidro que ele quebrou, e ele vai lhe temer. Aí você já está despertando outro sentimento no seu filho, que é o medo. Quando você desperta esse sentimento do medo no seu filho, você vai mentir, ou seu filho vai mentir para você, porque ele tem medo do que pode causar uma verdade que ele for falar para você. E aí vocês vão se distanciando cada vez mais. Cada vez mais vocês vão se distanciando e ele vai encontrando apoio na rua, na adolescência, na rua, não em casa. Então, assim, por favor, não batam mais nos filhos de vocês. Não gritem mais com os filhos de vocês. Tentem entender ele, porque eu falei nessa relação de pai e filho, de mãe e filha, o adulto é você, então vamos tentar entender eles, tá bom? E o pior, né, quando você mente para eles, assim, eles não vão mais confiar em você. Ele não vai confiar em você, como eu falei antes, e vai procurar essa confiança fora de casa, o que é um perigo, né? Aí ele passa a lhe obedecer cegamente. Tipo assim, às vezes, como eu tô lhe dizendo, quando você... Por quê? Porque ele já tem medo de você. Às vezes, quando nosso pai dizia, não passe entre que nós estamos conversando, não se meta em conversa de adulto, você já ficava ali. Obediência, você obedecia, mas era uma obediência cega. Você não sabia por que estava fazendo aquilo. E a criança de hoje, ela não guarda mais os porquês, não. Ela vai tentar descobrir, ela vai tentar desbravar. Aí é aí que entra você querendo que ela haja como você há 10, 20, 30 anos atrás e ela não vai agir, aí é que vai começar os conflitos, tá bom? Esse foi o número 2, né, que você precisa mudar. Primeiro, você decidiu que vai mudar. Segundo, você vai ver o que é que você precisa mudar. E terceiro, sua verdade, gente, não é absoluta. A verdade dos seus pais não é absoluta. Você, às vezes, seu pai lhe criou num tempo que a verdade, naquela época, talvez aquela verdade fosse absoluta. Não estou dizendo que os pais de vocês foram errados, eles tentaram criar vocês da melhor forma possível. Mas, assim, às vezes erra e às vezes acerta. Então, a gente tem mania de querer trazer essa educação e querer dizer, assim, meu pai fez assim, então é assim. Não é. Ninguém tem verdade absoluta. Eu tenho minha verdade, você tem sua verdade, o seu pai tem sua verdade. E você acaba querendo prevalecer a sua verdade sobre a educação dos seus filhos. Eu vou dar bem aqui um exemplo. Se você encontra bem ali, a criança encontra um coleguinha na rua. Caminha, meu filho, abraça lá ele. Caminha, meu filho, dá um beijo no titio, sem você querer saber se seu filho quer abraçar o coleguinha, sem você querer saber se seu filho tá querendo beijar o tio. Então, assim, você tenta impor a todo momento a sua forma de querer e de agir sobre o seu filho. Gente, isso não é correto. Você não pode querer impor sua vontade. Eu não estou dizendo que você, Deise, casa que é para deixar meu filho fazer o que quiser. Não estou dizendo isso, até mesmo porque você é quem escolhe o que é que ele come, você é quem escolhe o que ele veste quando criança, né? Só estou dizendo que às vezes a gente se perde
querendo que os filhos da gente façam coisas que tanto faz, assim, que poderiam passar. Por exemplo, Caminha vai falar com fulano, ó, vai dar um beijo em fulano. Você querer saber se ele tá querendo fazer aquilo naquele momento, tá bom? Então, sua verdade, ela não é absoluta. Bote isso na sua cabeça. Por quê? Porque você foi educado baseado no passado. Eu vou contar bem que um exemplo, como a gente vive levando os traumas da gente para a educação dos filhos da gente. Por exemplo, se você, vamos supor, você, quando era criança, você queria muito um patins. Aí sua mãe comprou o patins, você pegou e levou uma queda no patins e quebrou um braço. Aí seu filho hoje pega, mãe, me dá um patins, pai, me dá um patins. Você, Deus me livre, o patins é uma coisa que não pode. Ou seja, por que não pode? Porque você caiu, porque você teve uma experiência errada com patins. Às vezes você está impedindo que seu filho seja até um campeão mundial de patins, mas você respingou nele um trauma seu. Então a sua verdade não é absoluta, entendeu? Agora vamos pro quarto. Ter empatia e se colocar no lugar do outro. Às vezes eu vejo muitos pais, a criança chorando, chorando, gritando, e a mãe chega e diz: deixa chorar, não chora sangue. Deixa chorar, que não vai chorar sangue. Deixa aí e sai. Deixa a criança lá perdida nos seus medos, nos seus conflitos. Então, o que você está fazendo com isso? Você está ensinando a seu filho a não ter empatia pela dor do outro. Então, quando seu filho estiver nesse momento de escândalo, de chorando, de expressão de dor, você vai lá, se abaixe até ele e diga: meu filho, eu entendo sua dor. Exemplo, estamos indo no supermercado, meu filho quer comprar um chocolate e começa a dar um escândalo. Você se abaixa e diz: meu filho, eu entendo sua dor, mas no momento mamãe não está podendo comprar um chocolate. É uma coisa muito mais simples, porque o dinheiro que mamãe trouxe só dá para comprar isso e isso. Então, tudo é explicação. Se você jogar seu filho chorando, deixar ele chorando e dizer que eu não vou ligar não, que ele não chora sangue, você está ensinando seu filho a não ter empatia pelo outro. Você não está tendo empatia com a dor dele. Entendeu? Porque ali para ele é uma dor, um chocolate é uma dor, um carrinho é uma dor. Então, assim, se você deixar ele jogar, você está ensinando a seu filho a não ter empatia, tá bom? Então, vamos mudar isso também. E ainda casos, tem gente que diz assim: ah, no meu tempo, eu não volto de novo naquela história do meu tempo. Por favor, vamos deletar isso aí, não existe o meu tempo mais, tá bom? E parar de viver no passado, parar de se comparar com o passado novamente e viver no passado, né? Hoje, gente, cada criança é única. A gente não pode também, da mesma forma que a gente não pode estar comparando o passado com o hoje, a gente também não pode estar comparando uma criança com a outra. Toda criança é única. O que importa no desenvolvimento de uma criança hoje é o desenvolvimento de habilidades. Ela tem habilidade, como eu falei lá atrás. Não adianta uma pessoa ser médica se ela for uma pessoa tapada, se ela for uma pessoa que não conseguisse sobressair diante das situações. Então, o dinheiro que ela vai ganhar como médico não vai adiantar de nada. Às vezes uma pessoa, um trabalhador que trabalha, que ganha muito menos, consegue se sobressair mais. Então, o que conta hoje é ter o quê? A habilidade. E essa habilidade é desenvolvida na infância. E foi feito, gente, teste, já foi às vezes, mas eu acho que já tem criança que já nasce pronta. Não, gente, não é. Já foi feito teste nos Estados Unidos com crianças gêmeos idênticos que foram separados após o parto. E um foi criado em um ambiente, como se diz, em um ambiente favorável, onde a família era legal, acolheu ele direitinho, o outro foi criado em um ambiente mais pesado. Então, que o fator genético deles não influenciou em nada. Por quê? Porque o ser humano, ele é fruto do meio em que ele vive. Então, assim, não adianta me dizer que já tem crianças que vêm pronta, não. Tem crianças que dão um pouco mais de trabalho, tem crianças que dão um pouco menos de trabalho em relação a isso. Mas pronta não, é a gente que está formando os filhos da gente, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês pensem muito é em relação a os erros. Quando os filhos de vocês erram, gente, por favor, o castigo ele não adianta. Tá bom, você errou, vai ficar bem de castigo sentado na cadeira. O que adianta? O que ele está aprendendo com aquele castigo? Eu vou dar bem aqui um exemplo de um copo de vidro, por exemplo. Como eu falei que a gente ia voltar, que é o assunto do copo de vidro. Se você chega e diga, não pegue nesse copo de vidro. Pronto. Aí a criança vai lá e dentro. Lembra do quarto que eu falei, do exemplo que eu falei na minha casa? Você já fica curioso. O que será que tem dentro daquele quarto? Então a criança vai lá, pega o copo de vidro e quebra. Qual é a sua reação imediata? Querer bater. Eu não te disse que não era para pegar nesse copo de vidro? Por que você pegou? Aí a vontade do pai e da mãe é bater. Só que bater não educa e também colocar de castigo não educa. Tá bom, colocou de castigo, sentou lá, ele não aprendeu nada. O que você vai fazer? Pegue, meu filho, pois vai lá, pegue o seu calçado e vamos juntar aqui os cacos do copo.
E vocês vão lá varrendo junto com ele os cacos. Você pega um caco de vidro e diga, tá vendo, meu filho, porque que eu não queria que você pegasse no copo de vidro, porque ele ia quebrar e esse caco de vidro aqui vai causar sangue em você, vai causar um corte em você e a mamãe não quer isso, o papai não quer isso. Você agora entende por que eu não quero que você pegue um copo de vidro? Então, assim, aí você educou. Então, o bater não ia educar e o colocar de castigo lá sentado numa cadeira também não ia educar. Então, os erros, gente, não são motivos para castigo. Os erros é um motivo para uma aprendizagem, ensinar e educar. Então, quando o seu filho errar, não é para castigar, é para você ensinar ele com aquele erro, tá bom? Outra coisa, só voltando, e por que vocês cobram tanto isso dos filhos de vocês quando eles quebram um copo de vidro? Porque nossa geração, nós mães, nós não podemos errar, porque os pais da gente educou a gente para não errar. Então, quando você tem essa educação de não errar, o seu filho também não pode errar. Então, por isso que eu estou dizendo que às vezes a educação nossa lá atrás não foi aquela educação tão perfeita como a gente costuma achar que foi. Então, quando você culpa uma criança porque ela erra, aquele erro ali, gente, é um aprendizado. Através daquele erro é que ela vai aprender que não deve mais fazer aquilo. Então, bater não adianta e colocar de castigo também não adianta. E a última coisa, gente, eu quero que vocês façam é vocês não se culpem. Vocês não têm culpa por vocês ser assim hoje. Às vezes eu tô errando demais como pai, como mãe. Vocês não têm culpa, porque vocês estão repassando a educação que vocês tiveram. Mas vocês têm culpa sim, se a partir de hoje vocês continuarem agindo dessa mesma forma, tá bom? Então, assim, você não pode, gente, mudar o que passou, mas você pode fazer uma nova história a partir de hoje, de agora. Então, vamos parar de ficar falando o passado, porque o passado já passou. Não vamos também viver no futuro. Ah, meu Deus, o que será do meu filho? O que será de mim daqui a tantos anos? Não. Você só tem o tempo que você tem na vida de vocês, é o presente. Então, a mudança que vocês podem fazer é agora no presente. É trazendo o filho de vocês para perto de vocês. É ser feliz com ele, não jamais, gente, comparar ele com outras crianças. Toda criança tem seu tempo. E na educação infantil, antes mesmo do saber, o mais importante são as habilidades. É a criança saber se sobressair, é a criança... Eu até costumo até brincar quando eu converso com as pessoas sobre isso. Eu digo assim, quando a gente era pequeno, que a gente andava, subia em pé de goiaba, né, subia em siriguela. Então, no momento que a gente estava praticando essa ação, a gente já estava desenvolvendo habilidade. Tipo assim, eu não vou pisar meu pé nessa galha aqui porque ela é podre, então eu posso cair e me machucar. Isso é uma habilidade que as crianças hoje não estão tendo porque passam o dia inteiro no celular. Qual é a habilidade que ela está tendo assistindo um videozinho do celular? Nenhuma. Então, assim, vamos repensar, vamos ter mais programas entre pais e filhos, entre mães e filhos, vamos estipular um tempo, gente, para que eles fiquem no celular. Meu filho, você vai ficar só 2 horas por dia no celular, tá bom? Depois nós vamos brincar, depois você vai fazer outra coisa, mas você acaba que, por estar confortável para você, acaba dando o celular para ele, às vezes a criança passa até o dia inteiro no celular. Então, vamos tentar mudar a partir de hoje, a partir dessa nossa conversa, vamos botar na cabeça que o elo de vocês, com os filhos de vocês, ele está sendo feito agora. Quando ele for adolescente, você já não vai mais conseguir construir esse elo. Essa pontezinha, ela está sendo feita agora. Degrau por degrau, como se diz, tábua por tábua, madeira por madeira. Se a gente não fizer essa ponte agora, quando for na adolescência deles, você não vai mais conseguir fazer. Porque automaticamente a adolescência é o tempo em que eles já saem de casa, já querem sair com a turminha da escola, já querem sair com o namoradinho, com a namoradinha. Então, se você não criar essa ponte agora, na adolescência que não vai criar mesmo. Pouco ou nada tem a se fazer na adolescência, tá bom? Então, boa noite, fiquem com Deus. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês dessa forma. Por favor, vamos só relembrar aqui. Primeiro, decidir que vai mudar. Segundo, ver o que é que você precisa mudar em você. Terceiro, sua verdade ela não é absoluta, tá bom? Quarto, tem empatia. Lembra lá daquela questão da criança chorando, dando escândalo e você nem ligando para ela. Você tem que ensinar ela que você tem que ter empatia à dor dela. Parar de viver no passado, parar de comparar seus filhos, com outras crianças, até mesmo porque, eu vejo o filho de fulano é assim. Sim, aquela mãe, ela só mostra o que é favorável ao filho dela. Mãe nenhum ou pai nenhum vai querer mostrar o lado ruim do filho. Então, assim, às vezes
a gente até se peca querendo que o filho da gente seja igual a A, ou B, ou C, sendo que você está desperdiçando o tempo mais precioso que é você desenvolver as habilidades dele nessa idade, não é verdade? Outra coisa, não se culpe. Não se culpe porque você está sendo o reflexo da educação que você teve, mas você, a partir de agora, tem o poder de fazer a diferença na sua vida e na vida do seu filho ou da sua filha. Tá bom, papai? Tá bom, mamãe? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.